Olá você querido, olá você querida, que satisfação ter você aqui em mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Fábio Santos e eu sou professor de História. E na aula de hoje, no vídeo de hoje que a gente está fazendo para o canal, a gente vai estar tratando de um assunto extremamente importante, que é como vai ficar esse mundo que a gente conhece hoje, só que lá depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar um pouco sobre esse movimento que vai estar acontecendo, essa guerra que vai estar acontecendo, mas que não vai ter enfrentamento físico, vai ser uma guerra no campo ideológico. Hoje a gente vai falar de Guerra Fria. O que a gente, na verdade, quer aqui é tentar mostrar para você alguns pontos extremamente importantes de como vai ficar a nova ordem mundial após o final da Segunda Guerra Mundial. O que nós precisamos entender é que essa guerra não é uma guerra física. Nunca houve efetivamente um enfrentamento direto, franco, aberto entre o pessoal dos Estados Unidos e a União Soviética. Nunca houve um enfrentamento direto entre essas duas nações durante a Guerra Fria. O nome, inclusive, é Guerra Fria justamente pelo fato dessas duas nações nunca terem se enfrentado de fato. Então, como é que se baseava esse confronto? A base do confronto que nós temos aqui, pessoas, é um confronto na área ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética. Então, essa é uma guerra que se baseia muito no campo das ideias. Ou seja, o intuito aqui era tentar fazer com que um dos lados conseguisse sobressair ao outro com relação à sua forma de enxergar o mundo, seja através do socialismo, no caso da União Soviética, ou através do capitalismo, ou do liberalismo, no caso dos Estados Unidos. Então essa é uma guerra de ideias. Quando nós falamos de um confronto ideológico, nós estamos falando basicamente de uma guerra de ideias, uma guerra de pensamentos, uma guerra de visões de mundo diversos, ok? Bom, como é que isso tudo vai começar? A gente vai ter que voltar literalmente ali bem perto do final da Segunda Guerra Mundial. Eu quero destacar aqui para vocês uma conferência em especial, que é a Conferência de Yalta, que acontece em 1945, algumas semanas antes do final da Segunda Guerra Mundial. Essa Conferência de Yalta, ela não só prepara as ofensivas finais dos aliados, não prepara só a questão da guerra, o final da guerra em si. Ela prepara o mundo para aquilo que seria uma nova ordem mundial, onde basicamente sabia-se que existiam duas grandes potências, ou como nós vamos chamar, duas superpotências. Essas duas superpotências eram os Estados Unidos e a União Soviética. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo em que está surgindo essa suposta nova ordem mundial, haverá uma outra conferência que vai criar uma organização extremamente importante para a diplomacia mundial, mas poderia fazer um papel ainda mais relevante. O nome dessa organização é a conhecidíssima Organização das Nações Unidas. A conhecidíssima ONU. O intuito da ONU, basicamente, pessoas, é evitar conflitos bélicos e tentar fazer com que a maioria dos conflitos diplomáticos se resolvam dentro da área da diplomacia. O problema é que a ONU ela não conseguiu, durante várias vezes ao longo de praticamente toda a Guerra Fria, conseguir cumprir com êxito a sua missão diplomática. Por quê? Porque apesar da fundação da ONU, ela era incapaz de controlar essas disputas entre as duas superpotências, certo? Então, por mais que a ONU tentasse, por mais que a ONU sempre estimulasse o debate por vias diplomáticas, por tentar resolver os problemas sempre dentro da lógica da diplomacia, do entendimento e do diálogo, nem sempre Estados Unidos e União Soviética estavam dispostos a resolver os seus problemas dessa forma. A realidade, pessoas, é que no final das contas, nós temos aqui uma briga entre o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo, representado pela União Soviética. Qual é o objetivo dessa guerra? Repito, as duas superpotências buscavam a supremacia de seus modelos sociais e econômicos. Então era uma briga, era uma guerra, uma disputa no campo das ideias e no campo bélico para mostrar qual dos dois sistemas era aquele que tinha maior supremacia. Dito isso, pessoas, a gente precisa ver como é que isso vai se desenrolar com o passar do século XX. O primeiro dos problemas ou dos paradigmas que começam a ser feitos aqui começa com essa frase falada por Winston Churchill nos Estados Unidos em 1946. Winston Churchill ele definiu que haveria ali na Europa uma espécie de cortina de ferro que separaria os países que estavam no bloco socialista ou com influência da União Soviética dos blocos capitalistas.
que estariam sob influência dos Estados Unidos. Então haveria uma cortina de ferro que separaria esses dois blocos. No ano seguinte, em 1947, o presidente Harry Truman lança aquilo que ficou conhecido como Doutrina Truman, que tinha como seu principal ponto um combate sistemático ao comunismo. O que isso significa? Significa, inclusive nas próprias palavras do presidente Harry Truman, que deveria se combater o comunismo no mundo a qualquer preço, a qualquer custo. Várias das intervenções norte-americanas feitas em vários países do mundo, baseado nessa doutrina Truman, por causa dessa doutrina Truman, vários países vão ficar com sequelas para sempre, certo? Diversos países, inclusive aqui nas Américas, tiveram intervenção dos Estados Unidos em vários momentos, porque seus governos não estavam alinhados com aquilo que Washington acreditava ser o correto. Posteriormente a isso, pessoas, já ainda no final dos anos 40, você vai ter o surgimento de algumas alianças militares e também de algumas ajudas financeiras, tanto dadas pelos Estados Unidos quanto dadas pela União Soviética. Vamos analisar primeiro as chamadas alianças militares. No ano de 1949, os Estados Unidos, juntamente com vários outros países europeus, vão criar a chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O que viria a ser, portanto, a OTAN? Uma espécie de aliança militar, uma aliança bélica, que envolveria vários países do bloco capitalista em torno dos Estados Unidos. Bom, que países seriam esses, por exemplo? Inicialmente, alguns países como, por exemplo, França, Bélgica, Países Baixos, que a gente vulgarmente chama de Holanda, a Grécia, Turquia e posteriormente a chamada Alemanha Ocidental, fariam parte desse tratado do Atlântico Norte. Posteriormente, no ano de 1955, os países alinhados lá com a União Soviética, que geralmente eram os países do leste europeu, vão fazer um tratado que ficou conhecido como Pacto de Varsóvia, que tinha, na verdade, a mesma proposta que a OTAN, só que dos países do bloco socialista. Nesses países, nós podemos incluir, por exemplo, a Romênia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia, a União Soviética e a Iugoslávia. Uma outra questão que eu já comentei com vocês é a questão dos chamados planos econômicos para os aliados. No caso, vai ter o chamado Plano Marshall para os aliados aos Estados Unidos e do outro lado haverá a chamada Comecon para os aliados da União Soviética. Bom, o que era basicamente esse Plano Marshall? Vamos começar pelo plano dos Estados Unidos. O Plano Marshall era um plano de ajuda econômica financiado pelo governo dos Estados Unidos que visava ajudar os países, em especial do Ocidente Europeu, a se reconstruir depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o Plano Marshall ele visava ajudar financeiramente os países que foram devastados pela Segunda Guerra Mundial. Todos esses países, na verdade, faziam parte ali da chamada Europa Ocidental. Então, países como, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Alemanha Ocidental, a Bélgica, a Holanda, vão receber dinheiro dos Estados Unidos, vão receber empréstimos bem vultuosos a juros que de tão baixos eram praticamente inexistentes. Do outro lado, nós temos a chamada Comecon. O que é essa Comecon? A Comecon era um conselho de ajuda mútua econômica feito pela União Soviética no ano de 1949. O intuito da Comecon era fazer a mesma coisa que o Plano Marshall, ajudar os países que eram alinhados com a União Soviética a se reconstruir. É bem verdade que a Comecon, apesar de ter a mesma proposta do Plano Marshall, ela acabou gerando menos dinheiro e uma ajuda financeira que foi muito positiva para os países do leste europeu em especial, mas não foi tão vultuosa quanto a que os Estados Unidos fez. Mas garantiu que esses países ali da União Soviética, ali, vizinhos da União Soviética, como a Hungria, a Romênia, a Bulgária, entre outros, pudesse ser um campo de ação do socialismo, que era mais ou menos a mesma coisa que o Plano Marshall também havia conseguido fazer. Por outro lado, pessoas, aqui nós também teremos um dos capítulos mais chatos, por assim dizer, da Guerra Fria. Chato não porque não é legal de estudar, chato porque é um capítulo bem triste mesmo da Guerra Fria e mostra um pouco sobre como essa guerra foi tosca para ambos os lados. É a divisão da Alemanha. A Alemanha, quando ela foi ali ocupada após a Segunda Guerra Mundial, ela foi basicamente dividida em duas áreas de influência. Uma área de influência socialista ao leste e uma área de influência capitalista ao oeste. Basicamente, depois você vai ter a divisão de Berlim em 4 áreas. Uma área inglesa, uma área americana, uma área soviética e uma área francesa. Bom,
Com essas divisões, pessoas, acabou se gerando duas Alemanhas, né? De um lado, eu vou ter a chamada República Federal da Alemanha. Essa República Federal Alemã vai ser a república que terá influência dos Estados Unidos, portanto, desenvolverá uma economia e uma sociedade de origem capitalista. Do outro lado, eu vou ter a RDA. A RDA, também conhecida como República Democrática da Alemanha. Essa terá influência socialista, portanto, influência soviética. As duas Alemanhas, pessoas, foram divididas aí no início dos anos 50, gerando, portanto, esses dois países. A Alemanha Ocidental, como ficou conhecida a RFA, República Federal da Alemanha, ela adotou um sistema de economia de mercado, que era o que o capitalismo tinha. Além, claro, de uma situação chamada economia de bem-estar social. E isso foi muito bom para a Alemanha Ocidental, porque ela conseguiu se desenvolver muito bem. Já do lado soviético, do lado da República Democrática da Alemanha, o desenvolvimento não foi tão volumoso e tão rápido quanto aconteceu no lado ocidental. Lá na Alemanha Oriental, o desenvolvimento foi mais lento. E, consequentemente, dava para ver, sobretudo ao longo dos anos 50, como que a diferença dos dois programas, das duas visões de mundo conflituosas, tinham conseguido resultados consequentemente diferentes. A Alemanha Oriental não tinha o mesmo nível de desenvolvimento que a Alemanha Ocidental. É nesse momento, inclusive, que começa uma sequência de migrações de pessoas da Alemanha Oriental, portanto socialista, para a Alemanha Ocidental, de visão capitalista. Dentro desse cenário, pessoas, até para evitar uma perda gigantesca de capital intelectual mesmo, o que a União Soviética resolveu fazer? Resolveu criar provavelmente uma das páginas mais tristes da história mundial. Resolveu construir um muro que dividia a cidade de Berlim em duas partes. Esse muro ficou conhecido como o chamado Muro de Berlim, foi concluído no ano de 1961. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham projetos estratégicos para fazer com que suas visões de mundo prevalecessem. E, claro, também faziam uma série de desenvolvimentos tecnológicos, educacionais, enfim, armamentistas, todo tipo de desenvolvimento que você puder imaginar era feito por ambos os países. Para tentar, de alguma forma, esconder o que estava sendo feito em seus países e, consequentemente, tentar encontrar algum segredinho lá no concorrente, o que cada uma dessas nações resolveu fazer? Criar os famosíssimos serviços de espionagem. De um lado, nós temos a CIA, que é dos Estados Unidos, e do outro lado, nós temos a KGB, que é soviética. Lá nos Estados Unidos, os serviços secretos eram colocados em maior ou em menor grau, dependendo da situação que tinha envolvido. É nesse momento aí que entra a CIA, a Agência Central de Informações. A CIA tinha uma responsabilidade de não só resguardar os projetos e, consequentemente, garantir o sigilo de vários dos projetos estratégicos dos Estados Unidos junto com o Departamento de Estado norte-americano, mas também tinha o mesmo interesse de também fazer investigações e descobrir o que o pessoal lá da União Soviética estava fazendo de diferente. Ao mesmo tempo, você também tem a KGB. KGB em russo significa Comitê de Segurança do Estado, que basicamente fazia exatamente as mesmas coisas que a CIA fazia. A corrida espacial, pessoas, foi uma das mais emocionantes do mundo, onde num primeiro momento, na década de 50, a União Soviética saiu bem na frente dos Estados Unidos, lançando satélites como, por exemplo, o Sputnik, além também de colocar o primeiro ser vivo em órbita da história, a cadela Laika. Nos anos 60, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, começa a receber pesados investimentos para começar a tentar alcançar a União Soviética nesse processo da corrida espacial. Os Estados Unidos, no ano de 1969, para ser preciso, lá em julho de 1969, são o primeiro país na face da Terra a conseguir colocar um ser humano para andar na Lua, um satélite natural da Terra. Já a corrida armamentista, pessoas, ela tinha como função buscar fazer as armas mais destrutivas possíveis. Com o passar do tempo, essa corrida nuclear e essa corrida armamentista começou a criar uma série de tensões entre Estados Unidos e União Soviética, que vão fazer com que, posteriormente, eles comecem a tentar fazer uma coexistência mais pacífica com relação a essas questões da corrida armamentista. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Inclusive, é aqui que a gente encerra essa primeira parte desse vídeo sobre o mundo pós-1945. Segura aí que tem um próximo vídeo daqui a pouco. A gente se vê.